A ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, foi criada em 2012 com a missão de estimular o hábito de voar no Brasil. Trabalhamos em conjunto com empresas, entidades e órgãos do setor aéreo pelo crescimento sustentável do transporte de passageiros e cargas. Cultivamos a transparência e o diálogo permanente com agentes públicos e privados, consumidores e formadores de opinião. A ABAR se tornou a principal referência sobre aviação comercial e transformou a imagem do setor no Brasil. Nossas publicações e canais digitais reúnem as mais completas informações sobre o setor. Além de contribuir para conectar mais lugares e pessoas, apoiamos iniciativas que transformam a vida de milhares de brasileiros. Mais de 9.000 órgãos e tecidos são transportados gratuitamente a cada ano. A democratização do transporte de passageiros é o que nos move. Promover o crescimento da aviação é contribuir para o desenvolvimento do Brasil.
Pense em um sonho, daquele que você gostaria muito que se realizasse. Agora imagine se isso fosse possível, hoje. E que o segredo para que esse sonho se realize seja pessoas. Pessoas empenhadas e unidas em torno de um propósito. Esse é o Grupo Águia, o mais diversificado e completo grupo de turismo do Brasil e também o mais apaixonado pelo que faz. Afinal, viajar, conhecer novas culturas e lugares é fazer acontecer dentro de nossos clientes a possibilidade de alcançar não só distâncias, mas os seus corações. Porque quando olhamos para o céu, vemos mais que possibilidades, vemos um universo de caminhos. Caminhos que às vezes escolhemos para ir ao encontro de grandes desafios. Como integrar paixão e excelência em uma só experiência. E juntos, vencer dificuldades e gerir competências para realizar melhor sonhos como este que você acabou de imaginar. Porque é olhando para os céus que sentimos vontade de voar cada vez mais alto, de começar e recomeçar sempre. Seja na sua cidade favorita ou em um novo lugar. Afinal, o desconhecido é para nós uma forma de energia, porque é nele que aprendemos e crescemos. Por isso, somos diversificados. É do ser humano ser assim. É humano ter coragem e garra. Conhecemos, incentivamos e valorizamos em cada uma das pessoas que trabalham conosco essa força, essa alegria. Fortalecendo o nosso conceito de grupo, compartilhando ideias, conhecimentos e realizações. Para que o nosso maior sucesso seja alcançarmos o nosso maior propósito, a felicidade. Grupo Águia, dê asas aos seus sonhos. Entrou? Bom dia. Bom dia para todos. É um prazer muito grande ter vocês aqui hoje de novo. Uma honra, na realidade. A gente está muito feliz com a participação de todos. Já temos aproximadamente mais de 400 pessoas inscritas, né? Isso é sinal que a gente conseguiu aí um grande objetivo, que era poder chamar para o evento o maior número de pessoas possíveis, para que todo mundo possa começar a entender, a falar e a praticar a sustentabilidade, o turismo responsável e o turismo regenerativo. Hoje a gente vai ter 4 painéis, 2 pela manhã, 2 pela tarde. São temas incríveis de novo. Recomendo que vocês não percam nenhum, porque a gente conseguiu trazer aí pessoas icônicas nas suas áreas. A gente começa agora com como a cadeia de mobilidade abraça a sustentabilidade. Logo depois, a gente vai ter um painel bastante importante, falando sobre a Amazônia, com pessoas que vivem na Amazônia, que vivem ali no Médio Xingu, e vão poder trazer um pouco de como lidam com toda a situação
de um turismo responsável, como está a vida na Amazônia nesse momento. Hoje, notícias bastante tristes no jornal com relação ao nível de desmatamento, de incêndios e tudo mais. Então, é um tema muito atual. A gente vai, inclusive, trazer 2 representantes do povo Xikrin, que moram ali no Médio Xingu, e 2 profissionais do Instituto Socioambiental que também trabalham com eles. Então, vai ser realmente um debate incrível. À tarde, a gente já vai ter o painel sobre turismo responsável no Brasil, onde, para quem não conhece, vai ter a chance de conhecer o que pessoas incríveis já fazem no Brasil há bastante tempo, até na direção do turismo responsável, do turismo de base comunitária, empoderando comunidades e tudo mais. E a gente fecha o dia às 5 da tarde, falando turismo e regeneração, uma saída para a crise. A gente vai aí lançar uma proposta para que todos possam refletir e, quem sabe, seguir nesse caminho do quanto o turismo pode ser uma ferramenta de regeneração para o planeta. Nesse último painel, a gente vai trazer um dos papas mundiais falando sobre design regenerativo. Então, hoje, realmente, o dia é sensacional e a gente vai concluir o dia com uma proposta bastante interessante, bastante de ponta, no sentido do que o turismo tem de mais novo nesse momento, no caminho da sustentabilidade, para que todos possam conhecer e se engajar. Bom, voltando ao nosso painel de agora, a gente está aqui realmente com figuras icônicas do turismo brasileiro, com muita representatividade e relevância na nossa indústria de turismo e eventos. Vou apresentá-las rapidamente. A gente tem o Ricardo Ferreira, grande amigo, pessoa queridíssima, que vai ser o moderador desse debate de agora. O Ricardo foi vice-presidente executivo e membro do Conselho da MCI Brasil, é um grande profissional influenciador do turismo. Ricardo, aí na pandemia, organizou um grupo sensacional, um think tank com 50 ou mais representantes, C-level do turismo e da indústria de eventos do Brasil, com discussões super de ponta para onde vamos até 2025. Então, o Ricardo realmente aí é alguém que tem um dom e uma capacidade de congregar as pessoas em volta e trazer debates de ponta que realmente fazem muita diferença. Além do Ricardo, a gente está com o Eduardo Sanovics. Ele é presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, da ABA. Ele é doutor em ciências, graduado em História, doutor em Ciências da Comunicação e professor doutor do curso de turismo da ECA, da Universidade de São Paulo. Foi diretor da Reed Exhibition, vice-presidente da International Congress and Convention Association, presidente da Embratur, presidente da INB Turismo e Eventos da cidade de São Paulo, diretor de operações do São Paulo Convention and Visitors Bureau e diretor de turismo da Prefeitura Municipal de Santos. Uau, que currículo! Aí temos também a Roberta Nones, é fundadora e CEO da Evento Único Consultoria, empresa especializada em consultoria empresarial para áreas de eventos e na criação de conteúdos educacionais. Ela recebeu o prêmio de personalidade do ano do Prêmio Caio na categoria clientes em 2016. É uma profissional de eventos há 35 anos, organizando feiras, etc. Trabalhou na AstraZeneca do Brasil também como gerente de eventos e viagens corporativas de 2005 a 2017. É docente convidada nos cursos de eventos e turismo do Senac São Paulo e pós-graduada em eventos, planejamento e produção pela INB Morumbi. Também, assim, acho que quem sabe de eventos é a Roberta. E temos também o grande prazer de ter o Tony Sando aqui, que é administrador de empresas, com MBA em gestão empresarial pela GV, atuou no mercado financeiro, no Grupo Accor, como gerente geral de marketing para a América do Sul,
e atualmente é o presidente executivo da Fundação 25 de Janeiro Visite São Paulo e presidente da Unidestinos, União Nacional dos CVBs e Entidade de Destinos. É membro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, dos Conselhos Municipal e Estadual de Turismo de São Paulo e primeiro vice-presidente do Latinoamérica e El Caribe Convention and Visitors Bureau. Bom, não tenho mais nada o que falar, vou passar a palavra para o Ricardo, porque com esse time de peso, a gente precisa começar para que vocês possam ouvir. Ricardo, está com você, muito obrigada para todos e muito obrigada a você também, querido. Carlinha, obrigado. Olha, é uma alegria muito grande, né? Eu acompanhei, às vezes, mais de perto, às vezes um pouquinho mais de longe, a formatação, né? As tuas idas e vindas com a elaboração desse super evento. Estou muito contente de ver as coisas acontecendo agora, né? Olha só, o nosso setor, né? Esse setor, né? De mobilidade, a gente é considerado muitas vezes um infrator por especialistas em sustentabilidade, né? Os aviões queimam muito gás carbônico, mas, por outro lado, né, eles permitem que o mundo seja explorado, eles permitem que pessoas visitem pessoas, né, e conheçam, né, esse mundão. Os hotéis se multiplicam, né, propiciam conforto dentro do budget de cada um, mas muitas vezes o que é oferecido aos hóspedes, né, impacta o meio ambiente, né? Os destinos, né, eles procuram fazer receita em torno, muitas vezes, da natureza, né, mas muitas vezes com pouco cuidado, né, com a preservação dessa natureza, né? E os eventos congregam pessoas, eles motivam, eles informam, eles reúnem, mas eles têm cenografias muitas vezes, né, ostensivas, brindes, materiais usados, assim por diante, né? E assim, acho que, a grosso modo, o que é muito bom, que nos propicia tanta coisa boa no curto prazo, quando a gente tem uma visão de médio e longo prazo, isso pode não ser, se a gente tem uma genuína preocupação com o meio ambiente, né? A gente vai conversar com essas três pessoas incríveis, né, que a Roberta, que a Carla mencionou, num contexto positivo, construtivo. O que a gente tem de boas práticas, né? O que a gente vai fazer para equilibrar, né, essa oportunidade no curto prazo com uma preocupação com, sabe, deixar um mundo cada vez melhor para os nossos filhos, nossos netos, a nossa comunidade, né? Tudo isso, né, no momento em que a pandemia, que é o que tudo indica, não vai embora tão cedo, está aí causando seus efeitos, né? A Carla nos apresentou objetivamente, né, o que cada um fez, tal. Eu queria, né, esse é o momento Leda Nagli, né? Ricardo Ferreira por Ricardo Ferreira. Eu sou um gaúcho, né, que estou em São Paulo há muito tempo, né, agora estou morando em Santo Antônio do Pinhal. Eu estou com 62 anos. I né? am 62. E faço várias coisas, né? Até a pandemia eu estava muito voltado para ativação de negócios, conselhos, né? E agora eu estou, de uma certa forma, muito envolvido com fusões, aquisições de empresas que têm capacidade ociosa e querem se juntar, né? Então, assim, nesse momento, Leda Nagli, né? Roberta, ladies first, né? Roberta Nunes por Roberta Nunes. O que não foi falado sobre você, Roberta, que você acha importante as pessoas saberem? Paulistana da Moca, palmeirense verde no sangue, apaixonada por eventos desde os 18 para 19 anos, quando, por um acaso, fui inserida nesse mundo e mudei até o curso para o qual estava prestando vestibular e mudei a minha vida. E sou uma eventóloga raiz, digamos assim. Edu Sanovics por Edu Sanovics. Eu passei metade da minha vida em Santos, embora tenha nascido em São Paulo, e boa parte da minha história profissional está ligada a eventos também. Quando a gente começa a decifrar o meu currículo, acaba não comentando, mas eu comecei a vida organizando shows na praia, congressos, seminários. Depois isso foi se tornando mais complexo até chegar ao Salão do Automóvel, né? Até chegar aí de Alcântara Machado.
Portanto, eu me sinto muito em casa aqui. É um prazer estar com todos vocês e com referências como você, a Roberta. O Tony já é amigo de longa data, é quase suspeito falar dele. Obrigado. Tony Sando por Tony Sando. Bom dia a todos. Bem, eu estou nesse terceiro setor, na área associativa, há alguns anos, mas praticamente na minha experiência profissional eu trabalhei um terço no mercado financeiro, na área de marketing de alguns bancos, trabalhei na hotelaria, e agora aqui no São Paulo Convention Visitor Bureau é onde a gente tem se dedicado aí nesse multissetor, né? A vantagem de uma entidade como a nossa, que é uma entidade de marketing, uma entidade mercadológica, que o Eduardo já passou por aqui e deixou muitos frutos, é isso, é a gente conseguir ter uma visão muito clara de eventos, de turismo, de viagens, de gastronomia, de espaços, ou seja, a gente consegue aí ter uma visão holística sobre tudo e tentar contribuir um pouco com cada setor. Pessoal, olha só, vamos dar uma olhada na situação hoje, né? Eu acho que se a gente olha os destinos, se a gente olha as companhias aéreas, se a gente olha o setor de eventos, acho que a gente tem um painel, né, muito representativo. Assim. Qual é a situação hoje? O que vocês acham que são os dois temas relevantes no setor de cada um de vocês? Roberta, você quer começar? Em termos de sustentabilidade, né? Nós temos eu passei por feiras, congressos, convenções, mas ultimamente a minha experiência maior foi em indústria farmacêutica, então eventos corporativos, e de 3 anos para cá, como consultora, tendo contato com gestores de eventos de vários segmentos, não só o farmacêutico. O que eu vejo hoje é que há pouco tempo, 1, 2 anos, 3 no máximo, a área de eventos corporativos começou a se preocupar em fazer algo diferente no sentido da sustentabilidade e da responsabilidade social. Então, nós temos um colega da área, conhecido de todos, o Rodrigo César, que, diante da sua posição na Roche, liderou e implementou práticas de sustentabilidade e de responsabilidade social nos seus eventos, tendo com isso um reconhecimento internacional da empresa a que ele trabalha e principalmente inspirando outros gestores de outras grandes empresas com investimentos altíssimos em eventos a seguir o exemplo dele. São ações destinadas a diminuir o impacto em termos de cenografia, uso de copos, papel e tudo mais, mas nada ainda muito profundo no que diz respeito ao que a gente conversou no nosso esquenta, né? Que é aquela responsabilidade ao ponto de você excluir ou beneficiar um fornecedor, mesmo que ao custo de um preço maior, sendo ele alguém que tenha uma responsabilidade com relação ao seu próprio trabalho. Então, por exemplo, escolher uma empresa de transfer que já utilize carros elétricos, por exemplo, escolher um hotel que tenha 0 geração de resíduos, né, que faça toda a reciclagem, quer dizer, neste nível, ao nível de excluir um fornecedor ou beneficiar o fornecedor que tenha a boa prática, ainda não chegamos. Então, eu acredito que, como o cliente final, né, a empresa que contrata, que gera o briefing, eu costumo falar isso, né, quem gera o briefing e com esse briefing traz uma cadeia produtiva enorme, chegando lá no freela, né, tem o poder
da decisão. Então, o fato de serem eles o topo da cadeia, quando esse tipo de exigência estiver vindo de cima para baixo, eu acredito que o impacto vai ser maior. Acredito também que não acho que estejamos atrasados, acho que é um processo natural, até, se você for falar historicamente, até bem pouco tempo, eu cheguei a deixar caixas de material impresso nos depósitos dos congressos, que não era utilizado. Então, além da questão custo para a empresa, isso tinha também o seu impacto ambiental, e isso hoje já vem sendo tratado de uma forma diferente. A motivação principal é a gestão do recurso, sem dúvida, porque chegou um momento em que a verba para eventos, apesar de ser uma verba marketing, de ser uma verba que existe para ser gasta, a própria evolução, né, do SMM, né, do Strategic Meeting Management, ela fez com que as empresas mais maduras nessa gestão começassem a olhar para os seus gastos de uma forma mais detalhada e transformando esse gestor de eventos num gestor da verba, né, numa pessoa responsável, não é não gastar, é gastar melhor. Então, a motivação pode ter sido essa, mas, como benefício adicional, nós tivemos aí uma diminuição no desperdício e tudo mais. Mas ainda acho que estamos muito crus. Temos que evoluir bastante, mas acho que há espaço para isso dentro dessa comunidade de gestores que eu lidero e coordeno, para falarmos sobre isso. A gente já falou sobre essas práticas mais simples, né? Numa reunião deste ano, foi em maio, e eu pretendo voltar com esse tema com eles, porque essa comunidade eu criei justamente para empoderar esses gestores, acreditando que, sendo eles o topo dessa cadeia, se a gente consegue elevar o nível de conhecimento, elevar o nível de empoderamento mesmo desse gestor dentro da empresa dele, que mesmo sendo uma área de eventos, numa indústria financeira, no mercado financeiro, numa indústria farmacêutica, num agronegócio, ele consiga, dentro da organização, se impor de forma a contribuir com o negócio, mas trazendo boas práticas para eventos. Então, o meu trabalho junto a essa comunidade é essa mudança de mindset geral, incluindo esse tema também. Berta, então, assim, quando a gente fala dos dois temas, né, relevantes hoje no mundo de eventos, você está falando de escolhas de fornecedores, né, que pratiquem a sustentabilidade, né? Sim. E você está falando de gestão de desperdício, na gestão do desperdício em evento. Você acha que esses são os dois temas? Muito bom, muito bom. São porque ainda existem indústrias onde essa gestão estratégica dos eventos, ela ainda não acontece, por incrível que pareça. Há muitas empresas em que ela ainda não acontece. Então, que gastam muito, né? Exatamente. Então, a gente tem que ir mudando isso, e aí cada uma no seu nível de maturidade vai chegando, né? Quer dizer, você trata de um assunto, você evolui para outro, e assim por diante. Edu, querido, e na aviação? O que você acha que são hoje, entre os tantos temas, os dois mais relevantes relacionados à sustentabilidade? Ricardo, eu creio que hoje, eu quero ser bem transparente com quem está nos ouvindo. Primeiro, pedir perdão, porque nesse momento estou ligando uma furadeira em algum lugar aqui no edifício. Isso acontece nas melhores famílias. Mil perdões. Segundo, para ser bem transparente com quem está nos ouvindo, eu diria que hoje, acima de tudo, a prioridade na aviação é sobreviver, certo? Acho que a gente não pode omitir isso enquanto informação a quem está aqui nos escutando. Segundo, sustentabilidade para nós é uma história bastante longa, marcada por alguns sucessos e alguns desafios. Nos sucessos, eu mencionaria algo que as pessoas mais jovens, é incrível, quem passou a voar nos últimos 7, 10 anos não viu, mas quem voou há 10 anos atrás lembra que cada bilhete era um papel de aproximadamente 100 gramas. Né? Tinha 5, 7 folhinhas de papel carbonado. Cada 10 bilhetes, portanto, 10, 15 bilhetes eram 1 quilo.
Imagina a aviação brasileira hoje, que são 100 milhões de bilhetes ano, não é? Quanto dá mais ou menos 5 mil toneladas de papel por ano que eram consumidas só em bilhete aéreo e que nós, investindo alguns milhões de reais em tecnologia, eliminamos. Então, essa é uma história de sucesso interno. Segundo, nós temos alguns compromissos, eu creio que sustentabilidade de uma forma mais ampla com o nosso ambiente externo. Um dos programas que me agrada muito de ver implementado é o que passou aqui na abertura do nosso seminário, o Asas do Bem, por meio do qual a aviação faz transporte gratuito de órgãos para transplante em parceria com o SUS no Brasil inteiro. Ano passado foram mais de 7 mil órgãos transplantados, dos quais mais de 5.500 salvaram vidas, porque nós conseguimos fazer com que um fígado doado em Belém chegue em Florianópolis a tempo adequado de ser transplantado. Isso era impossível antes que nós entrássemos nesse assunto. Isso é lá de 2005, 2006, quando começa o programa, 2012, 2013, quando nós entramos. Então, isso é muito bonito. Mas o nosso grande desafio, eu acho que o tema mais interessante de debater aqui, é o querosene de aviação, né? Quer dizer, a aviação, historicamente, é um dos grandes emissores de CO2, né? É o segundo, só vem atrás do gado. A nossa grande aposta, nosso grande investimento ao longo dos últimos anos tem sido, por um lado, em tecnologia. Eu dou um número, eu ontem estava pesquisando, peguei o número da Gol. A Gol, nos últimos 10 anos, diminuiu em 6% a sua emissão de gás carbônico por assento quilômetro. Então, cada assento vendido, um quilômetro voado, hoje emite 6% menos de CO2 do que emitia há 10 anos atrás, com investimentos em tecnologia, em renovação de frota e um conjunto de medidas. E o outro pilar muito rico para debater é o bioquerosene, né? Todas as empresas relevantes no Brasil e no mundo participam de institutos de pesquisa, de grupos de pesquisa, financiam pesquisas e vêm utilizando já, em alguma medida, sempre que possível, o bioquerosene. Nós tivemos voos com aviões utilizando apenas bioquerosene, tanto na Copa como na Olimpíada. A pergunta é, bom, por que já não estamos usando apenas bioquerosene? Porque se nós voássemos hoje só com bioquerosene, o custo do bilhete seria aí umas 8 ou 9 vezes maior do que ele é, porque nós não temos produção nem escala para atender a demanda. Então, nós estamos hoje diante de um desafio e a aviação tem um compromisso planetariamente assumido, chamado CORSIA, é uma sigla, um nome enorme, que no fundo quer dizer o seguinte: o compromisso nosso é manter e ampliar estes investimentos e estas atitudes, que são não apenas de QAV, mas tem a ver com papel, lixo de bordo, reciclagem, a gente pode falar ao longo do debate, para que em 2050 nós tenhamos o mesmo volume de emissões que tínhamos em 2005. Este é o compromisso assumido pela aviação nesse primeiro momento, que está em andamento e sendo perseguido, e até aqui com as metas sendo atingidas. Muito bom, Edu. Então você está... eu acho que todo mundo acompanha, né, muito de perto aí o desafio gigante, né, pelo qual a aviação passa. Acho que realmente a prioridade é sobreviver, sair o mais saudável possível, não o menos chamuscado possível dessa grande crise que a gente está, mas você está destacando assim, existem 2 temas que são relevantes, né? Eu acho que, na verdade, tem um só, né? Essa questão do CORSIA, né? Que é manter e ampliar os investimentos, né? Para que a aviação seja mais sustentável, né? E tenha a mesma quantidade de emissão de carbono em 2050 que teve em 2005, e aí tem todos esses exemplos que você citou, o ticket eletrônico, não mais aquela 1 quilo de papel, a questão que a gente sabe, assim, aqueles manuais de voos pesadíssimos, né, que o comandante, o copiloto carregam naquela pasta, ser substituído por versões eletrônicas, né? O bioquerosene aí entra como uma coisa muito importante.
Acho que esse é o tema, né? É um grande tema espalhado, né, em várias ramificações, né? E aí uma coisa importante, Dudu, que eu acho que tem que ser destacada, assim, uma grande conquista da aviação foi ter permitido que, com tarifas muito atrativas, as pessoas se locomovessem. Claro que isso tem um contraponto, né? Mas acho que tem que ser mantido isso, essas tarifas acessíveis, né, que todo mundo tem, todo mundo usa, sem impactar tanto o ambiente. Eu acho que esse é o grande desafio da aviação, concorda? Exatamente. Tudo isso existe se as empresas crescerem e cumprirem seus objetivos de autossustentabilidade, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico-financeiro. Uhum. É por isso que eu fiz questão de abrir dizendo que o nosso grande desafio hoje é nos mantermos vivos na pior crise da nossa história. Para fora, eu creio que vale debater, se for o caso, estas ações que a gente tem, o Asas do Bem, Amigos do Bem e outras, e para dentro, 3 dimensões bem objetivas: querosene, papel e lixo de bordo. Tá? São as três dimensões internas que nós estamos trabalhando. Uma das nossas metas, por exemplo, é fazer um voo sem papel nenhum. Nós ainda não chegamos nesse ponto, por isso que eu me referi antes na nossa conversa informal ao fato de que, no Brasil, um dos nossos grandes desafios é ser 27% mais caros. Uma das razões, das menores, das que menos impacta o custo, mas que também impacta, é ainda termos regulações que nos obrigam a procedimentos burocráticos que não podem ser migrados para o mundo online. Eles estão diminuindo. Confesso a você que todo ano a gente vem avançando nisso, mas ainda temos alguns restinhos. Tony, meu caro, olha só, você tem um chapéu duplo, né? Você é o grande cara do Visit São Paulo, você é o presidente, o diretor executivo do Visit São Paulo, né? Com seus mega eventos, né? Carnaval, Parada Gay, enfim, todas essas grandes manifestações que eu lembro até que teve um estudo, né, feito assim, sobre o impacto ambiental que esses grandes eventos têm na cidade. E você também é um cara super atuante na Unidestinos, que reúne aí 45, 48 convention bureaus, enfim. Os dois temas, Tony, mais relevantes, eu não sei se você vai preferir usar o chapéu de Visit São Paulo, você vai usar o chapéu de Unidestinos, você pode usar os dois chapéus. Quais são os dois temas relevantes hoje relacionados à sustentabilidade para você, Tony? O que a gente tem, o que acontece em São Paulo é muito semelhante ao que acontece aí nos outros destinos, né? Quando a gente fala, existe o lado visitor, existe o lado convention. Quando chega no lado convention, a gente tem algumas coisas que de fato impactam no meio ambiente, né? Um evento, ele produz resíduo sólido, ele aumenta o consumo de água, ele emite muito ruído na sua montagem. No lado econômico, socioeconômico, ele gera trânsito, segurança, interfere na comunidade. Mas ele tem o lado da compensação, que é o aumento da arrecadação, o aumento do fluxo de turistas, organiza melhor a infraestrutura, capacita as pessoas, quer dizer, tem o ponto e o contraponto. Alguns anos atrás, algumas feiras, elas colocavam como um grande destaque de sustentabilidade dizer que elas compensavam a emissão de carbono. E achando que isso era feito, estava resolvido o problema de sustentabilidade. E hoje a gente percebe que não é assim, né? Esse tripé de responsabilidade social, ambiental e econômico é muito maior do que apenas fazer compensação de gás. Me lembro das épocas de ABAV, né, das feiras de turismo, onde caneta, bloquinho de anotação, alimentos e bebidas, degustação, estande de madeira, megas estandes, tudo isso era um grande... Se a gente olhar hoje, com feiras comerciais no modo geral, era um grande desperdício de material. E hoje a gente começa a refletir se precisava tudo isso. Talvez sim, na época fazia sentido. Hoje não faz o menor sentido, né? A população ela tem mudado gradualmente e tem muita iniciativa da parte dos destinos de melhorias e de aplicabilidade e de sustentabilidade. O problema está na educação, está em como, desde cedo, desde casa, a gente consiga orientar os filhos a fazerem isso para que eles possam ter um comportamento mais de cidadão. Quer dizer, aquela coisa de olhar alguém jogando latinha de cerveja da porta do carro é uma das coisas que ofende quem está atrás. Hoje a gente se incomoda profundamente pelo comportamento das demais pessoas sobre o seu. É o caso da máscara, quando a gente percebe alguém não usando máscara no estabelecimento, a gente fica incomodado.
Então, acho que é muito um trabalho cultural de novas atitudes, de um novo comportamento. A gente tem uma boa notícia aqui na cidade de São Paulo, que hoje começou a virada sustentável, que ela vai até 18 desse mês. Então, é uma semana com muita ação coletiva de exposições de rua, grafites. O Minhocão vai ter um dia fechado só para debater este tema. E é isso, quer dizer, a gente vai trabalhando na conscientização e na importância. Com a pandemia, muita coisa se tornou mais óbvia e clara, né? Não precisamos estar todos juntos, embora gostaríamos. A comunicação ela não precisa estar com aqueles palcos enormes, chamando a atenção mais do que o conteúdo proposto. Então, hoje a gente tem no conteúdo proposto, através desses trabalhos digitais, algo mais objetivo, com horário para começar, com horário para acabar, com conversas bem específicas e sem desperdício. E o que a gente tem observado, e aí como Unidestino, que é um grupo de convention bureaus e entidades de destino pelo Brasil todo, a gente fez um levantamento de ações práticas de como cada um está cuidando da sua sustentabilidade. O que me chamou muita atenção foi Maceió, ele tem um manual completo sobre sustentabilidade, e nesse manual ele tem o governo está envolvido, as associações estão envolvidas, para que você possa pegar um alvará para realizar um evento, você precisa seguir sérios critérios de sustentabilidade para que o evento possa acontecer, senão você não recebe o alvará. E tem outros destinos bacanas que têm colocado muita coisa relevante para que o evento, embora a gente está no momento de paralisação de eventos reais, quando voltarem eles vão estar dentro de uma prática sustentável. E aí, conforme a gente for debatendo, eu conto alguns exemplos aí de alguns destinos que têm feito boas práticas que a gente conseguiu descobrir. Eu achei super interessante o que você coloca, né, de esses grandes eventos, e acho que o que você colocou permeia tudo. Quer se manter o benefício, né, de ter esses grandes eventos, essas grandes feiras, né, essas grandes montagens e tal, mas o que se precisa é minimizar o impacto que isso tem no meio ambiente, né? Eu acho que esse é um grande tema que você trouxe com muita clareza. E acho muito bacana essa virada sustentável. E, seguramente, assim, acho que destacar práticas como Maceió, eu acho que acho que as pessoas mudam pelo exemplo, né? Fale-me de conceitos e eu vou fazer um esforço para entender. Agora, mostre-me um exemplo e eu acho que vou entender melhor. Muito, muito bom, Tony, muito bom. São Paulo é um destino a caminho da sustentabilidade, você acha, Tony? São Paulo, sim, porém a complexidade de São Paulo é muito maior do que destinos que você pode ter um controle melhor sobre a aplicabilidade do tema. Por exemplo, Porto de Galinhas, eles criaram lá a cota, contribuição opcional de turismo sustentável, turismo ambiental. Eles ajudam ONGs de mobilidade, com pessoas com mobilidade reduzida, assim como eles ajudam o cavalo marinho e tartaruga. Quer dizer, eles têm uma consciência de ajuda dos dois lados. Com a pandemia, alguns convention bureaus criaram mutirões para ajudar famílias vulneráveis e junto com outras associações criaram até a contribuição para freelancers que na época sem eventos eles não conseguem ter nenhuma atividade. Tudo isso envolve sustentabilidade. Atibaia tem uma contribuição junto com o Runtex que ajuda aos macacos lá ao redor de Atibaia. Maringá tem lá a neutralização de carbono e tem toda uma conscientização dos eventos com lixos orgânicos, tudo aquilo que deveria ser óbvio, mas por não ser óbvio, eles têm que ser implantados. Eu me lembro quando eu cheguei aqui no Convention Bureau em 2005, nós colocamos uma regra que todo o material nosso deveria ser em papel reciclado. O papel reciclado, na época, era muito mais caro do que o papel comum. Então, a gente queria dar uma demonstração de conscientização ambiental, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha um custo que inviabilizava a sustentação financeira. E o papel era horrível, porque era o papel marrom, né? As fotos ficavam ruins, era um papel encardido. Então, a gente tinha aqueles showcases desse tamanho que as meninas levavam nas feiras, nos congressos, quer dizer, era um negócio assim de um exercício físico, né? Para você carregar aquelas malas todas para levar showcase. Mas era chique, né, Tony? Era chique, né? Você usar papel reciclado, né? Era chiquérrimo. E hoje a gente não precisa nem de cartão de visita, né? Basta encostar um telefone no outro e você transfere os dados.
Então, acho que o mundo está mudando e empurrando. O mundo deve ter passado por uma grande vala de desperdício. Ontem eu estava assistindo um filme, o Brooklyn, e era um filme preto e branco, com carros antigos, da década de 40. Um carro daquele dava para fazer 10 carros de hoje, né? Com a utilização da lata que existia da época. Ou seja, Rabo de peixe, né? Os rabos de peixe. A Pessoal gente não não tinha conhece. preocupação sustentável como tem hoje, porque se não cuidar hoje, a gente não vai ter o amanhã. E aí a pressão é de todos. Obrigado, Tony. Olha só, nós estamos já chegando perto aí de 100 pessoas assistindo a nossa conversa, né? É muito bom, né? 10 horas da manhã de uma quarta-feira, 100 pessoas focadas no tema, acho que é um indicador, né, de que a gente está falando de um assunto importante. Tem uma pergunta aqui do Roberto, eu acho que ele é da Mega, né? Da Mega Agência de Eventos, né? E a pergunta é para a Roberta. Roberta, dentro de eventos digitais, o que você acha que pode ser realizado em termos de sustentabilidade e responsabilidade social? Eu acho que os eventos digitais, eles vieram para ficar, né? Na verdade, a gente já tinha toda essa tecnologia que nós estamos usando disponível para nós há 10 anos ou mais. E o que existia era uma grande resistência a isso. Eu mesma, enquanto gestora, já há 3 anos que não sou, naquela época já recebia essa exigência, né, essa cobrança por parte da nossa Global de utilizar mais essa ferramenta, diminuir o deslocamento. Claro que o foco é custo, mas acaba também sendo diminuição de resíduos, etc. Agora, Roberto, no digital, isso é bem pequeno, né? É bem pequeno, é bem pequeno. Eu não sou especialista em sustentabilidade, mas eu acredito que quando você opta por um modelo digital, sendo ele híbrido ou totalmente virtual, você está diminuindo muito isso. Então, pode ser que isso seja mais um indicador aí, né, de por que os digitais devem ficar. Por exemplo, na minha época, a gente já tinha algumas perguntas que eram feitas na época de uma concorrência sobre se a sua agência, ou se a sua empresa de transfer, ou se a sua montadora de stand tinha práticas para isso, como é que vocês lidavam com isso tudo. Essas perguntas eram feitas e eram consideradas na escolha, mas não chegava a ser um fator de eliminação. Então, eu acho que a evolução disso é chegar a ser um fator de eliminação. Uma empresa que tiver isso muito forte dentro da sua política, dos seus valores, a ponto de concordar em pagar um pouco mais, mas ter um transfer elétrico ou a gás, e com isso gerar menos impacto, utilizar uma montagem de cenografia totalmente reutilizável, etc., etc., seria uma evolução, porque eu bato nesse fator. Esses grandes eventos que o Tony falou são eventos públicos, são feitos para público diverso. O evento corporativo ele é feito para um grupo selecionado, mas todos os eventos eles são feitos para pessoas. Então, aí concordo com o Tony. Enquanto as pessoas não fizerem essa mudança, porque, veja, uma pessoa que não deixa uma torneira aberta na casa dela, ela vai se incomodar se durante um evento ela vir ali, sei lá, estão lavando ali um centro de convenções e desperdiçando água. Né? Se é uma pessoa que faz a reciclagem do plástico, do papel na casa dela, ela vai querer essa mesma reciclagem acontecendo no evento dela. Né? Eu sou uma pessoa que, quando eu estou com algo reciclável, eu fico procurando lixo colorido. Né? Eu não consigo jogar ele em qualquer lixo, é uma coisa que me incomoda. Então, eu acredito que isso venha de cima para baixo. Agora, com certeza, Roberto, a vinda do digital, por conta da pandemia, e eu respondi uma pergunta na segunda-feira, num outro evento, que era como sobreviver, né? O que fazer, tal. E eu falei assim, gente, isso eu tenho para a minha vida. Tudo aquilo que é ruim, ele parece ruim, mas ao final
ele pode trazer coisas muito boas. Normalmente, até as piores coisas da nossa vida passam um dia, um mês, uma semana, 10 anos, e a gente fala, aquilo foi importante porque aquilo me deu algo de bom. Então, se a pandemia vai nos deixar algo de bom, talvez seja isso, essa vinda do digital, que eu, como gestora, tentei implementar de uma maneira mais abrangente e não conseguia na minha época, ela veio para diminuir isso. Ah, mas e aí? E a responsabilidade financeira, que é o outro tripé também mencionado pelo Tony? Talvez a gente precise se readequar, né? Vamos nos readequar. Então, se vamos precisar de menos freelancers, se vamos precisar de menos produtores, que essas pessoas se especializem em dados digitais que são gerados pelo evento digital, no tal dos analytics, etc. Talvez seja um momento de transformação do mercado e destes profissionais, mas que o digital tem um impacto praticamente zero, né? Não tem, quer dizer, os últimos eventos que eu fiz, o último, eu tinha 40 pessoas presencialmente, né? E 200 no total, então 160 não estavam ali, né? Estavam gerando o que gerariam de qualquer forma nas suas próprias casas. Então, sem dúvida, o digital veio para contribuir com isso. Acho interessante, Roberta, espero ter respondido a pergunta dele, que foi bem capciosa. Acho que sim. Acho que você está dizendo que, por circunstâncias da pandemia, né, os eventos virtuais eles chegam, né, são fortíssimos hoje, e eles têm um impacto ambiental praticamente zero, entendeu? A grande questão é, à medida que a gente... Você falou outro dia que você não gosta do new normal, não, você gosta do anormal, né? É anormal. Achei muito legal a tua colocação. Assim, à medida que a anormalidade, né, seja devidamente... normalizada, né? Assim, qual vai ser o peso dos eventos híbridos no mix, né, de ativação de negócios das empresas? Acho que essa é uma questão que ninguém sabe a resposta, né? Alguns modelos, por exemplo, no Pharma, que é a minha especialidade, os mini meetings, os treinamentos de força de vendas, não todos. Uma convenção, por exemplo, uma reunião de ciclo, ela tem um fator que vai além do treinamento em si. Ele tem um fator ali de motivação, né, de team building, etc, etc. Então, o presencial, gente, eu não estou defendendo os digitais, eu amo o presencial, tá? Eu amo. No meu evento, a gente tinha lá o verde, o amarelo, o vermelho, mas no final, até quem pôs o vermelho, que significava que queria manter 1,5 m, já estava abraçando o outro, porque as pessoas não resistem ao contato. Então, o presencial é o presencial. Mas essa parte que pode ser digital, ela com certeza permanecerá. Eu acredito que ela permanecerá. Obrigado, Roberto. Olha só, deixa eu passar para o Edu agora. A Roberta falou um negócio interessante. Duas coisas que me chamaram a atenção na fala da Roberta, né? Ela disse, os especialistas em sustentabilidade, né? Ela usou essa frase. Edu, você acha que sustentabilidade, assim, o que tem que ser feito, né, para pessoas como você, como o Tony, né, serem o motor da mudança, quer dizer, fazer com que a sustentabilidade saia, né, dos, entre aspas, gueto dos especialistas, né, e seja uma causa abraçada por todo mundo. Eu acho interessante essa questão, né, porque assim, hoje tem todo um movimento sustentabilidade, responsabilidade social, diversidade. Essa é a coisa do novo capitalismo, parece. Quer dizer, o capitalismo tentando, né, se adequar aos tempos em que sabe que se todo mundo usar tudo ao mesmo tempo, não vai sobrar nada, né? Mas assim, como é que você acha que é esse motor assim de um assunto que vira para virar mainstream, né? Eu creio que são duas dimensões, Ricardo. Primeiro, eu creio que há uma dimensão que é na história e na formação pessoal de cada um. Não é possível uma atitude solidária para quem nunca teve formação, debate, atuação, militância em temas solidários. Quer dizer, não é a sustentabilidade ou o compromisso com a sustentabilidade que, de forma isolada, vai aparecer na sua vida. Se você não tem uma história de engajamento mínimo durante a sua formação
durante a sua construção enquanto ser humano. Estou falando na escola, na família, no grupo de amigos, em grupos de ação social, de ação política, de ação cultural. Você não vai, de repente, ter um raio que te ilumine e que te torne ligado à sustentabilidade. Acho que isso, portanto, é um pedaço da conversa que nos remete até ao nosso papel, o meu, por exemplo, destacadamente, como professor na universidade, e a de milhões e milhões de pessoas, de colegas que dão aula no primeiro, no segundo grau, ou pessoas que estão em ONGs, enfim, em ações que envolvam as pessoas com temas ligados a fazer com que você desenvolva o sentimento da empatia, né? Que você se preocupe, estando em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Curitiba, com seres humanos que estão morando no Pantanal, na Amazônia, que está simplesmente abandonado, pegando fogo. É inominável o que está acontecendo ali, mas você só se revolta, só vai ficar indignado com isso se essa postura estiver contigo. Por um lado, é isso. Há um outro lado, que eu creio que deve ser mencionado, como é que você vai envolver com a minha figura pessoal, mas, digamos, a figura desse executivo que hoje existe em número crescente nas organizações e nas empresas, que são profissionais, não necessariamente proprietários das empresas, mas pessoas que têm sua carreira profissional ligada a cumprir e entregar resultados, quer seja para proprietários, quer seja para acionistas, né? Na medida em que fique cada vez mais claro que criar ambientes sustentáveis, comprometidos com o meio ambiente, comprometidos com qualidade de vida, é positivo para o resultado que a gente entrega enquanto profissionais, esta agenda vai se tornar parte integrante da nossa construção de metas no planejamento. Tá? Então, eu creio que estas duas dimensões precisam se somar. Não adianta a gente fazer um discurso dizendo... Eu vejo, de vez em quando, palestrante tradicional por aí, desses que gostam de vender PowerPoint, o cara dizendo, não, porque a hora que a gente colocar isso no resultado, na meta e tal... Desculpe, isso é parte da conversa e é a resposta óbvia, né? Que nem essa conversa de retomada sem aprofundá-la. É ficar na superfície, é ficar surfando e não aprofundar o debate. Eu creio que isso resolve uma parte do problema, mas outra parte do engajamento tem a ver com a formação e com a construção de mentalidades que tem que ser parte do processo de educação e debate desde que a gente começa, né? Porque é claro que você pode virar alguém solidário aos 50 ou aos 60, sem dúvida. A raça humana tem essa qualidade, mas transformar isso numa postura de nação, numa postura de país, tem a ver com formação e com esse compromisso que nós temos que ter todos. Boa, Edu, boa. Tony, uma pergunta para você. Ela vem da Marta, de Curitiba, né? E ela diz assim que a Roberta falou a respeito de água correndo. Água correndo, sendo desperdiçada, é um assunto que incomoda mais mulheres do que homens, né? E ela acha que a questão da sustentabilidade tem muito na origem uma questão feminina, né? A questão de preservar. Você concorda com essa visão? Acho que ela conhece a tua esposa, Tony. Não sei, eu não gosto mais dessa coisa da mulher é melhor, o homem é melhor, ou a sensibilidade. Eu acho que todo mundo é igual, quer dizer, não é mais o sexo que muda aí a responsabilidade que todos devem ter sobre tudo. Quer dizer, é claro que nas famílias, quando a gente é pequeno, e aí a tendência machista da época era as irmãs lavavam louça e os meninos ficavam brincando na sala. Mas isso eu acho que já acabou. Acho que a gente tem que olhar daqui para frente como uma raça humana única, preocupadíssima com tudo que possa impactar no seu meio ambiente. E meio ambiente, a gente fala de sustentabilidade, uma coisa que me incomoda, e eu acho que o Edu pegou na raiz desse assunto logo no início da fala dele, é sustentabilidade financeira. O impacto que a gente tem, quando a gente não tem, no caso nosso de associação, não tem arrecadação, ou quando o hotel não tem hóspede, ou quando o pavilhão não tem expositor, a sustentabilidade vai tudo por água abaixo. Quer dizer, por mais boa consciência que a gente possa ter de tudo, sem dinheiro ninguém sobrevive. E aí você impacta em famílias, e a família é uma consequência. Então, a conscientização do desperdício
É claro que a gente tem características de pessoas com mais sensibilidade do que as outras, mas eu acho que é uma responsabilidade agora que se passa a ser de todos, independentemente de qualquer coisa, e originário em casa. Não dá para delegar a responsabilidade para a escola, até porque estamos sem escola, e talvez a hora da verdade é exatamente essa. A hora que todo mundo ficou trancado em casa na pandemia, a gente pôde descobrir quem são as pessoas que estão ao nosso redor e quais são os hábitos das crianças que convivem com a gente e que, enquanto a gente trabalhava, eles estavam na escola. Então, a gente está aí numa descoberta global de comportamento humano e talvez essa seja a grande oportunidade da sustentabilidade no teu desperdício da água, de poder se higienizar, de poder tomar banho corretamente, e tudo isso é o que o Edu falou, quer dizer, começa na educação. Agora a gente está entrando na área eleitoral, no campo eleitoral, e vai vir tudo de novo, aqueles papos, aquelas conversas de que a educação é prioridade, e que não é, né? E aí eu acho que a sociedade civil precisa se organizar melhor para poder cobrar isso a partir da sua própria casa. E os eventos que geram não grandes aglomerações, mas gera volume de pessoas, pode ter uma responsabilidade educacional muito importante. E agora, com higienização e tudo mais que está exigindo nos protocolos, é bacana, porque a gente começa também a ter aí uma orientação melhor para que todo mundo possa se preocupar com todo mundo. Vai tentar o meio-dia? Tá bom. Tá bom. Sensacional. Concordo plenamente com você, Tony. Até anotei aqui, adoro quando você fala da educação, né? E que se eventualmente a gente não consegue governos que possam, de fato, atuar nessa direção, a mobilização da sociedade civil se faz muito necessária, né? Eu acho até que é isso que está por trás, né, do objetivo principal desse fórum. É um fórum que acontece no momento onde a gente sabe como as questões relacionadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, estão aí bastante ameaçadas, né, no Brasil, nesse momento, e justamente a gente fazer o fórum agora, podendo trazer esse elemento educacional e mobilizar a sociedade civil, né, e todos nós, toda a nossa indústria, é sem dúvida prioritário. Concordo plenamente com você. Obrigada, Tony. Muito bom. Deixa eu pegar essa última fala do Tony, em que ele diz, né, que né, sem sustentabilidade financeira, né, a questão da sustentabilidade, né, cai por terra, né? Agora, o que aconteceu no auge da pandemia, no auge do lockdown, né, foi que vários ambientalistas, né, disseram, poxa, a poluição diminuiu bastante, o consumo diminuiu bastante, entendeu? O lixo aumentou porque as pessoas, enfim, ao invés de estar no escritório, estavam em casa, produzindo mais lixo e tal. Mas, assim, qual é o equilíbrio, pessoal? Qual é o meio termo? Um de vocês, o Edu, a Roberta, o Tony, vocês querem comentar essa questão assim de qual é o equilíbrio, né, entre a sustentabilidade financeira, que talvez tenha gerado alguns excessos na questão de consumo, versus esse cenário que aponta dizendo um mundo menos consumista? Como é que é esse equilíbrio para vocês, esse meio termo? Qualquer um de vocês pode. Eu queria fazer 3 frases aqui para todo mundo poder compartilhar. Uma das coisas que me incomoda um pouco é quando nós falamos de retomada. Porque retomada significa que nós estaríamos trabalhando para voltar exatamente ao que éramos antes da crise. Ora, isso é absolutamente impossível do ponto de vista intelectual, do ponto de vista tecnológico, isso seria um equívoco do ponto de vista da raça humana, né? Essa pandemia, com toda a desgraça que ela pode representar numa série de segmentos, particularmente num país que já passou de 130 mil mortes, e em alguns lugares parece que não aconteceu nada, a única oportunidade que nos gera é pensar numa nova forma, completamente distinta, de condução de negócios e das relações cotidianas, de produção, de trabalho, de poder, de relacionamento interno nas casas e fora delas. Uma das dimensões que tem que ser absolutamente incorporadas é exatamente essa da sustentabilidade.
E eu quero aqui citar fatos objetivos para que ninguém pense que eu estou filosofando, né? Recentemente eu via o crescimento do consumo em supermercados, enquanto os restaurantes estão fechados. É óbvio, ninguém está indo comer fora, você está comprando mais alimento para consumo doméstico do que comprava antes da crise. Consequência, é uma das razões pelas quais certos alimentos tiveram seu preço, é uma das razões pelas quais certos alimentos aumentaram. Estamos vendo aí o escândalo do arroz e outras coisas. Por outro lado, a economia também criou complicações na sustentabilidade. Recentemente, um colega, tratando desse tema bioquerosene, um colega me comentou que o biodiesel, que estava em 12% de mistura no combustível fóssil no Brasil, baixou para 10% recentemente, porque a produção de soja que ficou aqui não deu conta, por conta do quanto foi exportado. Então, esse cenário nos lançou desafios, e quando nós chegarmos a um programa de retomar as nossas vidas, eu estou até agora tentando achar, eu confesso que eu não achei, por isso eu quis falar primeiro para lançar a questão para os colegas que podem contribuir com isso. Eu gostaria de ter um outro nome, uma outra palavra que não fosse retomada, dado que as bases pelas quais nós temos que nortear nosso cotidiano para o futuro têm que ser necessariamente diferentes, incluindo novas dimensões. Eu estou atrás desse nome. Tony, onde é que você acha... Posso continuar? Edu, posso continuar? Tony, onde é que está esse equilíbrio aí? Ou a Roberta? A Roberta. A Roberta pediu a palavra. Não, eu ia dizer que eu também estou em busca dessa palavra. Eu acho que talvez ela não exista, Edu, para definir isso. Eu também não gosto de retomada, por duas razões. Primeiro, porque retomar significa voltar ao que era, e isso não vai acontecer. E segundo, porque eu, por exemplo, não parei. Então, eu vou retomar o quê se eu não parei, né? Eu não parei, né? Eu continuei, fiz limonadas e caipirinhas com os limões, mas vamos lá, se é isso que temos para o momento, vamos fazer o que é possível. E procurei colaborar tanto com os meus parceiros, as pessoas que patrocinam e apoiam as minhas iniciativas, quanto os meus clientes, né? Ajudá-los a enfrentar esse momento o tempo todo. Então, também não parei. Mas concordo com você que voltar como estava não vai, e acho que se... estava conversando no nosso esquenta aqui com a Carla, que a pergunta correta para mim, diante das minhas crenças, para tudo que acontece, não é por quê, é para quê. Para que isso aconteceu? Com qual objetivo? Então, para mim, um dos objetivos é justamente a humanidade perceber que estava dando ruim, daquele jeito não ia continuar, e por mais que tenham pessoas pagando mais caro do que outras por este momento, era um momento necessário, né? Eu acho que era um momento necessário para nós reavaliarmos uma série de coisas, dentre elas, o porquê estávamos fazendo isso. E só para comentar a pergunta daquela moça não me lembro de onde ela era, Curitiba, que ela fez para o Tony, eu sou suspeita, porque eu estou numa casa com 3 homens, um marido e 2 filhos adultos, né? Mas eu venho de uma família onde meu avô ficava apagando luz e falava, você é sócio da Light? Você é sócio da Light? Né? Tem gente que não deve nem saber o que é Light, ele pensa que é só... E, na verdade, a causa era econômica, porque éramos uma família de classe média, né? Mas são hábitos, assim, não desperdiçar comida. Na minha casa nunca se desperdiça comida. Aqui tem o dia que tem hoje? Limpeza de Tupperware. Ponto. Entendeu? Não se desperdiça comida. Então, são hábitos que vêm das famílias, das pessoas, e a gente leva isso para as empresas, para onde a gente está, porque as instituições, as empresas, elas são feitas de pessoas, né? Uma pessoa que não desperdiça água lavando o próprio quintal, se ela for funcionário de um centro de convenções, ela também não fará isso lá. Então, aí a gente volta para o que vocês falaram, acho que foi o Edu.
educação. Ou o Ricardo, educação. Né? Uma ação. Educação. Ter ficado em casa com os filhos ajudou demais. Eu estava conversando outro dia com a minha manicure, ela falou assim, graças a Deus, meu marido tem salário fixo. Eu perdi a minha renda. Mas o que eu estou vendo, crescimento nos meus filhos, por conta da convivência comigo o dia inteiro, crescimento no sentido assim de aprender valores morais e comportamentos e tudo mais. Então, acho que isso é mais um bônus aí da pandemia. É muito filosófico, né, Eduardo? É difícil falar desse tema sem parecer filosófico, né? Uhum. Mas a gente gira, e a gente vai na educação, né? Impressionante. Olha só, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês assim uma questão assim, o que seria, né, em 2025, né, um grande feito, né, um grande progresso, um grande achievement, né, para a Roberta na área de eventos, para o Tony na área de destinos, para o Edu na área de companhias aéreas, o que seria um grande feito em termos de sustentabilidade 2025? Quem quer começar? Tony? Você está quietinho há algum tempo já. Eu estou aqui viajando, né? O problema é o seguinte, a gente pode ter boas intenções, mas o mundo é dividido em classes. E classes, elas têm lá privilégios de ter melhor educação ou menos educação. E nem sempre... E muitas vezes a gente é guiado por referências. É difícil fazer um exercício de futuro onde as referências nossas, principalmente a política, ela não condiz com a realidade dos fatos. Então, uma coisa é você ser guiado por exemplos. A hora que a gente tem uma pandemia como essa e não há exemplos de cima para baixo da aplicação de máscara ou do cuidado e o zelo da distância, a gente acaba desperdiçando o que é de mais sagrado em todo esse debate, que é a educação dos povos. Então, a gente não tem hoje a educação necessária e o exemplo necessário vindo de cima para que a gente possa projetar 2025 num ambiente propício. Porque se assim eu fosse, com certeza daqui 5 anos a gente é um ser humano mais evoluído. Essa evolução ela tá dependendo de influências da mídia, da comunicação, de exemplos positivos e muitos exemplos negativos, e pode ser que a gente possa perder uma grande oportunidade de mudança e voltar tudo como era antes. Os israelitas no deserto, Moisés sobe lá no monte para pegar os 10 mandamentos, quando volta está todo mundo bagunçando, fazendo festa e criando bezerro de ouro. Então, o grande problema que a gente pode ter com isso é aquilo que o Roberto Campos dizia, que o Brasil não perde a oportunidade de perder oportunidades. A gente tem uma oportunidade de ouro de educar o povo, de orientar o povo, e quem está tomando a iniciativa disso, a gente vê pela Amazônia, está hoje no Estadão, é uma série de organizações e de empresas privadas criando um mutirão para poder dar um jeito na Amazônia, já que as autoridades competentes assim não fizeram ou encobriram o que tinha que ser feito. Então, eu não sei. Eu, sinceramente, em 2025, espero estar vivo. Esse é o meu primeiro desafio. E aí o segundo desafio é sobreviver. O terceiro é poder contribuir para que eu possa ser uma pecinha para ter um mundo melhor. Muito bom, Tony. Edu, 2025, uma situação que você sonha, almeja? Cara, eu acho que o Tony foi preciso e agudo, por isso que eu gosto dele há tantos anos e nós somos tão amigos. Eu almejo, profissionalmente, fazer crescer alguns desses programas que nós mencionamos aqui. Eu adoraria estar com mistura de bioquerosene em todos os nossos aviões, porque acho que seria muito legal e seria um avanço. Agora, enquanto cidadão, eu creio que a última palavra que faltou mencionar aqui, nessa perfeita e precisa avaliação do Tony, é o seguinte: nós precisamos começar a pensar melhor na política, sabe? Quer dizer, o ódio pela política, o nojo pela política, o afastamento da política gerou esse Brasil bizarro que nós estamos vivendo, e isso é absolutamente responsabilidade de quem tem poder e capacidade de influência coletiva. Então, eu creio que a partir dos nossos olhares profissionais, a partir dos nossos olhares corporativos, a partir das nossas posturas familiares, enfim, a partir com muita honestidade de onde nós estamos,
não é? Aqueles que têm, e o Brasil é dividido em classes mesmo, o Tony tem razão, mas aqueles que têm, quer seja por sua história pessoal, profissional, pelas heranças, enfim, por qualquer razão, que tem capacidade de influenciar, não podem se omitir de novo e permitir que situações como a que a gente está vendo hoje nos jornais tornem a se repetir. Então, eu creio que eu assino embaixo o que o Tony falou e só faço esse adendo pequenininho. Olha só, o Tony acho que foi tão preciso, ele foi tão straight to the point, né? Que eu acho que a gente pode... Estou sendo avisado aqui que nós estamos indo já para os finalmente, eu gostaria de deixar aberto, né? Um minuto e pouquinho para cada um de vocês falarem o que vocês acham que devem falar. Roberto? Em um minuto. Tudo aquilo que é importante dá trabalho. Dá trabalho. E, então, a gente precisa ter forças para fazer o que precisa ser feito. Então, não adianta você achar que tudo vai acontecer sozinho. A gente costuma dizer, né? O mercado. Tem uma hashtag que, assim, que a gente usa muito, hashtag nós somos o mercado. Se a gente quer mudar o mercado, a gente tem que mudar. E se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que mudar também dentro. Então, o que eu acredito é que se a gente for pessoas melhores, se a gente fizer filhos melhores, netos melhores, pessoas melhores, a gente vai ter tudo melhor. Porque a pessoa que chega no trabalho e ela já vem de uma educação onde ela tem uma postura melhorada e consciente e responsável para tudo, inclusive para a sustentabilidade, ela vai agir dessa forma no trabalho dela. E o Tony falou tudo mesmo. Então, assim, a minha mensagem é essa, né? Assim, dá trabalho, gente. Se você quiser ser diferente, você vai ter que arregaçar as mangas e você vai ter que trabalhar. Edu, o que você não pode sair dessa nossa super sessão sem falar? Eu acho que eu não posso deixar de reafirmar o que eu procurei compartilhar ao longo dessa conversa. É fundamental entendermos que postura solidária e empática não cai do céu, isso é construído socialmente, é construído politicamente e é construído nos ambientes de debate que a gente vive no trabalho e na escola. Portanto, nós estamos falando aqui, acima de tudo, num Brasil complexo como que vivemos, de postura política filosófica, aplicada rigorosamente no ambiente profissional e no mundo do trabalho, que é onde esses choques de opinião se colocam. Eu creio que essa é a questão que eu vejo do ponto de vista conceitual. Obrigadíssimo. Tony, e você? O que você não pode sair dessa conversa sem expressar? Bem, eu só, resumindo tudo que a gente debateu, acho que o mais importante de tudo é a gente estar predisposto a diálogo, né? E tirar de lado vaidade, tirar de lado interesses pessoais e pensar no coletivo. E, nesse momento, o coletivo nunca foi tão importante para que a gente pudesse gerar a coletividade, né? A gente que trabalha com eventos, com turismo, mais do que nunca é importante expressar e deixar o medo de lado, quer dizer, para romper o medo das pessoas, para que elas possam retomar suas viagens de negócio e fazer turismo com suas famílias ou fazer turismo individual, seja o que for, elas precisam romper o medo. E esse medo ele só vai ser rompido se ela tiver segurança de que alguém está fazendo algo por ela, quer seja viajando no avião, estando no hotel, estando no restaurante, saber de que o outro lado também está preocupado com o bem-estar dela. E foi isso que nós fizemos. O Edu e eu construímos aí um material junto com a Secretaria de vídeos, de protocolos, dando exatamente essa linha de raciocínio. Para o bem-estar entre quem trabalha e o bem-estar para quem nos visita é igual. E, para isso, a responsabilidade é de todos. Carlinha, estamos chegando no final, atendemos a sua expectativa, foi uma delícia, né, ter moderado essa conversa com pessoas tão boas, tão brilhantes, tão capazes, né, como o Tony, o Edu, a Roberta, né? Eu saio, né,
dessa sessão melhor do que eu entrei, em termos de conhecimento, em termos de predisposição a ser esse agente de mudança. E você, Carla, o que você achou? O que você pode falar? Eu achei sensacional, assim, realmente ouvir cada um deles falar, né, a partir aí das suas histórias, das suas experiências profissionais e do quanto dessa mobilização geral extremamente enriquecedor. Eu até anotei algumas coisas que eu gostaria de pontuar. A sustentabilidade, né, do jeito que ela é vista hoje, pela maior parte das pessoas, ela é vista como um setor, né, como um departamento, ou quase um apêndice na vida, né? E num dos debates de ontem, a Carol Urte, que é mestre em gestão ambiental e tudo mais, ela usou uma expressão que me marcou demais, né? Que a sustentabilidade tem que estar na raiz. Né? A sustentabilidade ela não pode ser um apêndice, ela tem que estar na raiz. Até para te responder um pouco, Ricardo, quando você fala, bom, e como a gente pode controlar esse consumo exacerbado e tudo mais? Se a sustentabilidade está na raiz, a gente já começa a estabelecer uma cadeia, né, sustentável, virtuosa, que até vai dar conta do consumo, e quando a gente de fato está considerando a sustentabilidade na raiz, inevitavelmente vai chegar um momento que, para ser sustentável, você já não vai conseguir, por exemplo, dar conta de produzir tantas coisas, e automaticamente o consumo se reduz, né? Então, eu diria que a sustentabilidade, ela de fato tem que estar na raiz. A outra coisa que eu gostei muito é de ouvir vocês falando da influência de cada um de nós para que a gente possa fazer a mudança, né? A gente sabe que as próximas gerações já vêm muito mais mobilizadas para toda essa questão, porque essas questões já são muito divulgadas na mídia, amplamente também faladas nas escolas, né? E o que eu acho incrível é porque aqui nós temos 4 pessoas, né? Vocês, mais o Ricardo, que são completamente opinion makers, influenciadores dentro da área, fazem parte, lideram grupos, associações, entidades, grupos de trabalho. Então, assim, ter vocês aqui, que são ícones, influenciadores na nossa indústria, a garantia de que a gente vai poder repercutir, replicar e levar essa mensagem para muita gente, pela presença de vocês aqui. Então, isso eu acho que é um ganho gigante para todos nós. E gostei muito também quando a Roberta fala que dá trabalho, né? Sim, dá trabalho, tudo dá trabalho, né? E aí eu acho que é um pouco a gente poder escolher para que caminho, né? O modus operandi desse trabalho que a gente vai seguir. Nós somos da indústria de turismo e eventos e a gente sabe, né, que esse trabalho já foi até considerado, está entre os 10 mais estressantes do mundo, das profissões, né? A gente sabe que a gente vai ter trabalho de qualquer jeito. Acho que o que muda, né, é a forma e o que a gente vai levar em conta cada vez que a gente tiver trabalho e que a gente possa, nessas situações, fazer escolhas sustentáveis, né? E finalizando, gosto muito quando o Tony fala da questão da humildade, né? Acho que essa pandemia, o vírus acabou dentro, né, dessa tragédia toda e dessa desconstrução tão gigantesca nessa sociedade, na nossa sociedade contemporânea, comparado à Primeira Guerra Mundial, que foi um dos acontecimentos mais trágicos que a nossa história atual teve. Acho que esse vírus acaba, inevitavelmente, levando cada um de nós, enquanto seres humanos e habitantes desse planeta, para o nosso lugar de humildade. Né? A gente poder saber que a gente não pode tudo, que a gente manda no planeta, que a gente manda nos princípios da natureza, a gente acaba sendo recolhido à sua própria humildade e se dá conta, de fato, que tem alguma coisa aí muito maior do que a gente, né? Que é a própria natureza, e que se a gente não conseguir humildemente se colocar no nosso lugar de colaborador, né, de participante desses processos todos,
tanto quanto as abelhas, tanto quanto as formigas, tanto quanto as árvores. A natureza acaba nos colocando de volta no nosso lugar. Então, que a gente tenha humildade para encarar isso e cuidar colaborativamente, né, de tudo que está aí. Então, foi sensacional, acho que vocês aí trouxeram temas de altíssimo nível e eu só tenho que agradecer, especialmente a você, Ricardo, que está aí muito junto e está propiciando aí uma série de coisas e esse debate incrível com essa mesa com pessoas tão importantes. Então, muito obrigada para todos. Roberta, Tony, Edu, Carlinha, muito obrigado. Foi um prazer enorme, né, moderar essa sessão e que muitos outros eventos como esse aconteçam, tá bom? Encerramos. Com certeza. Com certeza, está na nossa mão e a gente vai fazer acontecer. Gente, muito obrigada, um dia excelente para todos. Temos o painel da Amazônia começando, então fiquem aí para assistir, tá bom? Obrigado, querida. Obrigada. Podemos começar com o próximo painel, então? Acho que estamos bem no horário, então a gente já vai seguir com o painel da Amazônia, mas como a gente tem feito no final de todos os debates e como é a nossa proposta também, a gente compartilha com as pessoas que estão aqui pela primeira vez e também com os que já chegaram, né, a prestação de contas desse evento. Isso vai de encontro a também uma das propostas dos Objetivos para um Desenvolvimento Sustentável, né, do Pacto Global proposto pela ONU, onde a gente fala da transparência nas relações. A gente está aí fazendo a prestação de conta do evento, a gente tem os valores globais por área, quanto nós recebemos até o momento de contribuições, considerando aí também a doação para o povo Xikrin de R$10 mil, a gente ainda está bastante no negativo, né? E aquelas pessoas que puderem e acharem que é possível, por favor, temos aí na tela o QR Code para vocês poderem fazer doações para que a gente possa cobrir os gastos do fórum e também fazer a doação para o povo Xikrin conforme está previsto, tá? Então, é só pôr aí o celular no QR Code, ou também poder entrar no site, que as meninas já estão colocando aí no chat, para que vocês possam fazer a doação. E agora a gente já vai trazer na sequência, né, o nosso segundo painel de hoje, que é o painel sobre a Amazônia. O pessoal está lá em Altamira, já conectado. Os dois representantes da comunidade Xikrin, eles estão na aldeia, e a aldeia não tem internet durante o dia, então eles estão se deslocando até o posto da FUNAI, que fica a 23 quilômetros de onde eles estão, e eles vão chegar um pouco atrasados, mas a gente já está com todo o pessoal do Instituto Socioambiental, que é referência no Brasil e no mundo, na relação de cuidado, preservação e regeneração dos povos ancestrais e dos nossos biomas. A gente já está com o pessoal lá, então a gente já vai começar na sequência. A gente vai entrar agora com o vídeo e, em seguida, a gente já traz todos os nossos convidados para falarem da Amazônia. Muito obrigada para vocês e continuamos juntos.